Olá, tudo bom? Vou falar um pouco sobre duas metodologias ágeis de desenvolvimento de software: o Extreme Programming, ou XP, e o Scrum. Ambas foram criadas para aumentar a eficiência e a qualidade do processo de desenvolvimento, bem como garantir que o produto final atenda às necessidades do cliente. O XP foi criado na década de 90 por Kent Beck. Essa metodologia enfatiza a comunicação constante e a colaboração entre desenvolvedores, gerentes de projeto e clientes, bem como o desenvolvimento de testes automatizados e integração contínua. Os programadores trabalham em pares, revisando e melhorando constantemente o código, e as equipes frequentemente se reúnem para discutir e avaliar o seu progresso. A metodologia XP também valoriza a simplicidade, o feedback rápido e a adaptação a mudanças, permitindo que os desenvolvedores respondam rapidamente a novos requisitos e prioridades à medida que surgem. Já o Scrum é uma metodologia ágil que foi criada na década de 90 por Jeff Sutherland e Ken Schwaber. A metodologia Scrum é centrada em uma equipe multidisciplinar que trabalha em sprints, que são ciclos de trabalho que duram geralmente entre 2 e 4 semanas. Cada sprint tem um objetivo bem definido e a equipe deve realizar todas as atividades necessárias para alcançá-lo. No decorrer do sprint, a equipe se reúne diariamente para discutir o progresso e identificar possíveis problemas. No final de cada sprint, a equipe apresenta o trabalho ao cliente e recebe feedback para ajustar o trabalho futuro. Ambas metodologias têm seus pontos fortes e podem ser aplicadas em diferentes projetos, dependendo das necessidades e características específicas de cada projeto. O XP enfatiza a comunicação e a colaboração, enquanto o Scrum enfatiza a organização em sprints e a revisão constante do trabalho realizado. Agora, iremos apresentar sobre o modelo de sucesso que foi baseado a partir da metodologia e padrões do Scrum. Como sabemos, o Scrum é uma metodologia ágil que tem como uma prática em destaque a regular frequência de reuniões, com o claro objetivo de obter uma melhor eficiência para a entrega de projetos. É trabalhado organizadamente em 3 princípios elementares para seu desenvolvimento, sendo estes o Product Backlog, aquele que lista as funções necessárias na implantação inicial do software; Sprint Backlog, a lista de tarefas gerada a partir do Product Backlog, cujas funções deverão ser finalizadas no final de cada sprint; e por último, Sprints, que são a representação de ciclos e constantes efetuadas pela equipe responsável, que irá atender para a construção do software, a fim de resolver em determinado período de tempo as tarefas a serem propostas pelo Product Owner, o dito cujo é responsável pela atualização e gerência do Sprint Backlog. A partir do modelo ágil do Scrum, a Spotify, tida como uma das maiores serviços de streaming de música e podcasts, desenvolveu seu próprio modelo de desenvolvimento com grande inspiração no Scrum, sendo estes: esquadrões. Segue a mesma lógica do padrão de Scrum Team, com um determinado foco em um ponto do recurso a ser trabalhado, tal como o modelo de Scrum. Os seus diferenciais são que as equipes formadas pelos esquadrões tendem a possuir cerca de 6 a 12 membros, enquanto uma equipe de Scrum possui cerca de apenas 5 a 9 pessoas, atenuando que seu gerente responsável pela distribuição de tarefas é chamado de Coach, em vez de Scrum Master. Tribos. Uma tribo é formada a partir de um grande agrupamento de esquadrões, com foco em objetivos similares, tendo uma grande proximidade para maior fluidez comunicativa. Possuem conhecimento de Product Backlog, enquanto trabalham no mesmo Sprint Backlog, tendo em cada uma tribo um Product Owner próprio responsável pela direção dos afazeres das equipes. Corporações. Podem ser entendidas como determinantes responsáveis por uma parte do projeto, mas que transitam por uma tribo ou outra devido aos seus grandes interesses em assuntos específicos de uma tribo ou outra. Agora eu vou apresentar um caso de sucesso com metodologia XP. O Chrysler Comprehensive Compensation System, comumente referenciado como C3, foi um sistema desenvolvido em 1996
da empresa Chrysler Corporation, uma das 3 maiores fabricantes de carros dos Estados Unidos, sendo uma subsidiária americana da multinacional Stellantis. O C3 foi criado com o objetivo de substituir diversas aplicações relacionadas à emissão de folhas de pagamento, muitas atreladas a mainframes e sistemas legados, criando um novo sistema unificado que fosse mais rápido, preciso e facilitasse o processo já existente. O projeto foi criado inteiramente na linguagem de programação Smalltalk, com uso no framework Gemstone no sistema Envy como repositório de código-fonte. Esse projeto é referenciado em diversos livros sobre engenharia de software, como uma das primeiras implementações bem-sucedidas da metodologia de programação Extreme Program, o que é evidenciado levando em consideração seu passado conturbado, com quase 1 ano e meio de trabalho descartado em março de 96 e sua posterior implementação em maio de 97, com menos de 1 ano em desenvolvimento sobre a nova metodologia. Inicialmente, foi designada uma equipe de 6 integrantes para o projeto. Após apresentar uma prova de conceito e fechar um acordo com um fornecedor externo, a equipe expandiu, adicionando 8 novos membros. Essa nova equipe começou a trabalhar em janeiro de 95, com previsão para finalização em julho do mesmo ano. Essa data acabou sendo adiada ao ponto que, em março de 96, um especialista em Smalltalk foi contratado para analisar o sistema. Sob sua recomendação, o projeto foi descartado e recomeçado, entrando em uma nova fase de desenvolvimento. Nessa nova fase, a equipe foi reduzida a apenas 8 integrantes e passou a ser empregada uma nova metodologia de programação, baseada na imersão do usuário final, uso amplo de ferramentas de testes, aderência de um método iterativo de desenvolvimento, equipes pequenas e uma filosofia de programadores sem ego e sem medo. Nesse projeto foram incluídos 4 especialistas em folhas de pagamento, que também eram clientes da empresa. Esses clientes foram responsáveis por elaborar mais de 150 casos de uso para definir a abrangência do projeto e mais de 350 testes funcionais para exercitar o sistema. A rápida prototipagem permitida pelo desenvolvimento iterativo é o que mantém o usuário envolvido com o processo de desenvolvimento, nesse caso por meio de testes de aceitação. O desenvolvimento do software foi dividido em 10 iterações de 3 semanas. No começo de cada iteração eram desenvolvidos 2 cronogramas: cronograma de compromissos, onde a gerência e os clientes decidiam quais funcionalidades, baseadas nos testes de aceitação feitos anteriormente, deveria ser implementada até o fim da iteração, e o cronograma de engenharia, onde os engenheiros disponibilizavam tarefas detalhadas necessárias para entregar a funcionalidade prometida. Feito isso, os engenheiros se voluntariavam para cada tarefa e se comprometiam ao tempo que levaria para concluí-la. O projeto contava com uma estrutura de teste bastante robusta, que permitia testes contínuos de todo o sistema. Foram desenvolvidos mais de 1.500 testes unitários que partiam de simples criações de instâncias a pequenos subsistemas de pagamento mensais. Todos os testes unitários eram escritos antes do código principal. Os testes unitários exercitavam todos os sistemas e levavam a menos de 4 minutos para serem executados. Uma sessão completa de testes, incluindo testes unitários e funcionais, levava cerca de 1 hora, e todos os testes unitários, assim como alguns testes funcionais, exigiam 100% de sucesso. O conjunto dos testes funcionais contava com mais de 350 scripts, todos relacionados a algum teste de aceitação desenvolvido pelos clientes na análise dos requisitos. Nesse projeto, foi utilizado o repositório de código-fonte Envy para integrar mudanças no código diversas vezes ao dia. Antes de ser integrado ao código-fonte, o novo código era carregado em uma máquina de integração e todos os seus testes unitários eram executados. Caso houvesse alguma falha, essa seria corrigida imediatamente ou o novo código seria removido para ser corrigido depois. Desse modo, nenhuma mudança de baixo nível feita por um desenvolvedor teria impacto negativo nos outros desenvolvedores. Todas as tarefas de todos os engenheiros eram baseadas em passar uma metade de seu tempo desenvolvendo a tarefa recebida no jogo do planejamento e outra metade ajudando outros engenheiros. Todos os engenheiros trabalhavam em equipes. Durante todo o projeto foi mantido um contínuo esforço para que houvesse uma frequente reformulação de equipes e para que uma mesma equipe participasse de diferentes áreas do código. Isso deu aos engenheiros grande domínio sobre o assunto, além da confiança necessária para os conceitos da equipe funcionassem. Esse sistema de parceria progrediu ao ponto que um engenheiro não escrevia ou integraria nada sem a participação de outro membro da equipe. Essa mudança de cultura foi essencial para o sucesso do projeto, pois essa melhoria da distribuição de conhecimento garantiu que todos os membros da equipe fossem experts em diversas áreas de domínio e que não houvesse uma
única área do código com a qual alguém não estivesse familiarizado. O uso de metáforas também foi importante no processo de criação do software. Chrysler é uma empresa que fabrica carros. Usar uma metáfora de manufatura para definir o projeto foi um importante primeiro passo para manter a equipe de desenvolvimento e a gerência no mesmo nível. Os conceitos de linha de fabricação, peças, contêineres de armazenamento e estações eram metáforas entendidas por toda a companhia.